Uma boa noite, irmã. Uma boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos. É com muita alegria que eu estou aqui, que estamos aqui, né, para nesta noite de terça-feira meditarmos, louvarmos, agradecermos e pedirmos, né, ao nosso Deus, nosso bondoso Deus. Então, que o Espírito Santo possa se fazer presente em nosso meio e que possamos, em todos os nossos atos, falas, pensamentos, estar honrando e glorificando o nome do Senhor. Amém. Então, nós iremos, como já foi anunciado, iremos fazer uma meditação, né, qual seria o caminho, né, da salvação, ou podemos também dizer qual seria a igreja de Deus, qual seria o povo de Deus, né, dentre as milhares de denominações que existem, né, neste mundo. É uma pergunta que muitos fazem, é uma pergunta que muitos estão ansiosos em descobrir neste mundo que nós vivemos. O versículo que foi lido para a base de nossa oração, lá de Salmos, né, é ali uma interrogação, né, em que o salmista diz, né, quem subirá? Como eu encontro o caminho da salvação? Aonde que eu posso estar junto com o povo de Deus? Ou qual igreja, né, representa o nome do Senhor Jesus Cristo? Uma pergunta feita por muitos e com exemplos bíblicos que nós podemos estar estudando e analisando. O primeiro deles, nós abrimos a nossa Sagrada Escritura no Evangelho de João, no capítulo 3, uma história conhecida, registrada aqui no Novo Testamento, que é de Nicodemos. E nós vemos este homem, este príncipe, né, intitulado príncipe, né, professor, e ele tinha dúvida. Ele fazia parte, né, da igreja judaica, né, era um israelita, e quando Jesus começou o seu ministério, houve dúvidas, então, no pensamento de Nicodemos. A história nós não vamos lê-la toda, né? É uma história já conhecida, alguns versículos que aqui vem demonstrando a dúvida e o interesse, né? Nós temos aqui, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Versículo 1. Este foi ter de noite com Jesus, né, e disse, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, nós vemos aqui um homem que era participante, era membro da igreja, mas havia a dúvida. Ele via que algo com o que ele lia, né, na Sagrada Escritura do Antigo Testamento, não estava de acordo com a vivência da igreja. No versículo, daí nós vamos lá para o versículo 19, aonde Jesus começa a apresentar algumas características do caminho, características da igreja. Ele diz, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Podemos fazer aqui uma ligação entre a luz e a verdade. Então, Nicodemos via que o restante da igreja, né, uma grande parte, podemos assim dizer, da igreja judaica, não estava vivendo de acordo com a luz
que tinha recebido, né, dos patriarcas e dos profetas. E o versículo 21 diz que, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, nós vemos aqui a dúvida que havia em Nicodemos. Nós sabemos que a sua real conversão só se deu quando Cristo foi levantado na cruz, né? Ali ele realmente, analisando, vendo aquela cena, né? Ele se lembrou dessa conversa com Jesus e ele se converteu, podemos dizer, 100%. Há um texto no Espírito de Profecia que diz assim, que Nicodemos ocupava posição de alta confiança na nação judaica. Possuía esmeralda educação e era dotado de talentos acima do comum, sendo igualmente membro honrado do Conselho Nacional. Fora, juntamente com outros, agitado pelos ensinos de Jesus. Então, Nicodemos viu que os ensinos de Jesus estavam em desacordo com o que ele tinha aprendido, com o que ele tinha vivido dentro da igreja, a igreja que deveria representar a Deus naquele momento. Esse texto se encontra em Desejar de Todas as Nações, na página 109. E continuando, diz assim, ele, como muitos outros em Israel, sentiram grandemente aflito com a profanação do templo. Fora testemunha ocular da cena da expulsão dos vendedores, compradores por Jesus. Presenciava a maravilhosa manifestação do poder divino. Vira o Salvador receber os pobres e curar os enfermos. Via-lhes a expressão de alegria, escutar-lhes as palavras de louvor, e não podia duvidar de que Jesus de Nazaré era enviado de Deus. Então, o que ele viu ali? Ele começou a notar as diferenças que havia entre a igreja e o ministério de Jesus. Que o ministério de Jesus estava, sim, em acordo com o que a Sagrada Escritura, né, com o que o assim diz o Senhor, revelava. E que a igreja judaica não estava andando neste caminho. Depois nós temos outro exemplo, uma história também conhecida, né, que é da mulher, a mulher do poço de Samaria, que também tinha essa dúvida, queria conhecer o caminho, né, conhecer a igreja de Deus, saber se estava na igreja correta. Então, nós temos aqui no capítulo 4, né, de João, do Evangelho de João, e no versículo 20, que ela demonstra, né, esta dúvida. Ela diz assim, nossos pais adoram aqui neste monte, né, os samaritanos, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então, essa alma, ela demonstrou aqui nesse versículo que ela queria saber, mas espera aí, é aqui neste monte, né? Ou é lá em Jerusalém? E Jesus, nesse capítulo 4, Jesus faz várias demonstrações da característica da igreja de Deus, do caminho que nós devemos seguir. Né? Primeiro, nós temos ali Jesus, né, sendo judeu, iniciando um diálogo com a pessoa de Samaria, né, que eles o povo judeu não se dava com os samaritanos. Né, e Jesus ainda pede um favor a ela, né, a água. No versículo 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. E ela repete o 20, né, sobre a sua pergunta. E no versículo, notemos
os versículos 9 e o versículo 10. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus respondeu, disse-lhe: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Então, Jesus aqui, ele faz menção do que, qual deveria ser a verdadeira ação do povo judeu. Né? Não há na Escritura Deus mandando isolar uma outra nação. O povo judeu tinha a função de levar o evangelho, de levar as boas novas, de levar a palavra de Deus. Mas nós sabemos através dos escritos que eles se fecharam, se cercaram, era só eles que tinham direito e a exclusividade da salvação. E Jesus aqui começa a explicar para essa mulher que não é assim que a igreja de Deus age. Né? Vejamos o versículo 10, que eu acabei de ler. Se tu conheceres o dom de Deus. Então, o dom de Deus não é segurar, guardar algo para si, mas sim dividir com o próximo. Que a salvação esteja e seja para todos, aqueles que aceitam a verdade. Né? Mas o que nós notamos também, irmãos, neste capítulo, é uma característica que também vem nos ensinando o caminho da salvação e uma característica da igreja ou do ministério, que são os versículos, né, 15, 16, 17 e 18. Disse a mulher: Senhor, me dai-me desta água. Então ela queria aprender, ela queria esse ensinamento, porque para que não tenha mais sede, não venha aqui tirá-la, né? Ela sabia o que Jesus estava falando. E disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aqui nós temos a característica da igreja de Deus: falar a verdade. Doa a quem doer. A verdade ela não pode ser encoberta, ela não pode ser desculpada, né, mas ela tem que ser falada diretamente, né, para que a pessoa tenha a real situação do seu caso. Então, está aqui uma característica do povo, da igreja de Deus. Vamos ler um texto, Desejado de Todas as Nações, na página 121. Quantas pessoas sedentas se acham hoje junto à fonte viva e olham, todavia, à distância em busca das fontes da vida, né? Se referindo ao nosso tema, né? Aonde está o caminho? Né? Como eu acho a minha salvação? Um outro texto, na página 122 do mesmo livro, né? Diz, comentando sobre essa característica da igreja, como Jesus pregou para essa mulher, mostrando-lhe o caminho, diz que Jesus mudou então, abruptamente a conversa. Antes que a pessoa pudesse receber o dom que ele ansiava conceder, que era a verdade, eram os ensinamentos, o dom que ele ansiava conceder, seria preciso que ela fosse levada a reconhecer o seu pecado e seu Salvador. Olha que interessante, irmãos. Né? Então, a verdade é essa. A verdade, ela tem que transformar a vida da pessoa. Se ela leva uma vida em pecado, ela tem que deixar. Depois, um texto na página 123. Não por procurar um monte santo ou um templo sagrado, são os homens postos em comunhão com o céu.
Religião não é limitar-se às formas exteriores. A religião vem de Deus, é a única que leva a Ele, para o servirmos definitivamente, e é necessário nascermos do Divino Espírito. Isso purificará o coração, renovará a mente, dando-lhes novas capacidades para conhecer e amar a Deus. Comunicar-lhes a voluntária obediência aos seus reclamos. Esse é o verdadeiro culto. É o fruto da operação do Espírito Santo. E é pelo Espírito Santo que toda prece sincera é ditada. E tal prece é aceitável a Deus. Então, nós temos que ter isso em nossa mente, né? Que a igreja de Deus, o povo de Deus, né, além de andar em conformidade com os mandamentos, sempre ter a coragem, com muita paciência, muita bondade, muita misericórdia, mas firmar a verdade, o que é transgressão, né, para que as pessoas compreendam o seu estado. Eu estava vendo hoje, né, pesquisando sobre esse assunto, e uma coisa religião, é uma coisa curiosa, né? Porque muitas pessoas, elas se perguntam, nossa, mas são tantas denominações dentro do cristianismo. Não estamos falando de outras denominações, mas dentro do cristianismo. Hoje, no mundo hoje, né, falando entre Igreja Católica, né, as suas ramificações, o protestantismo e tudo, existem, os irmãos podem pesquisar isso no site que chama abiblia.org, existe mais de 30.000 denominações cristãs que pregam a Cristo. E na primeira página desse site existe aqui uma pergunta. Diz assim: existem mais de 30.000 denominações cristãs. Todas dizem que o Espírito Santo opera de maneira sobrenatural, revelando-lhes a palavra de Deus. Só não entendo por que, se há um só Espírito, um só Deus, um só batismo, porque há muitas divergências de interpretação dos textos bíblicos. Interessante isso, irmãos. Né? O que essa pessoa colocou aqui, a que fez o site, né? Então, se há 30.000 denominações, cada uma pensando de uma forma, né, tendo os seus princípios, suas leis, né, e tudo dizendo baseado na Santa Escritura, né? Porque cada um interpreta de uma maneira. É tão simples, irmãos. Vamos supor que eu queira fazer uma igreja, abrir uma igreja, e que a minha intenção seja alcançar o maior número de membros. Para isso, para mim aceitar esse maior número de membros, eu vou ter que fazer algumas, podemos dizer, algumas torcidas, né? Vou ter que torcer uma verdade aqui, uma ali, né? Dar uma mudança nos versículos para que eu possa estar criando uma doutrina para que essas pessoas se encaixem. E isso nós vemos, infelizmente, nós vemos nas religiões. Né? Não, há religiões, isso não é segredo, nós podemos aqui dizer, não como crítica, mas há religiões cristãs que permitem o uso da bebida alcoólica, ainda se baseando em versículos torcidos, né? Dando aquela torcida. Né? Então, é dessa maneira. E outras, né? Que se encaixam na maneira que eu possa ter o maior número de membros. O que é importante é o quê? Cristo. Né?
Então, tendo Cristo, Cristo ama, né? Isso é uma grande verdade, Cristo ama a todos. Mas a pergunta que todos devem se fazer é se nós estamos amando a Cristo. Porque Cristo disse que aquele que me ama é que guarda os mandamentos do meu Pai. Então, quando nós usamos esse versículo, nós já vemos que denominações caem por terra. Porque criaram para si doutrinas que não são de Deus, fizeram a mesma coisa que o povo judeu fez. Criaram princípios, leis que não vinham de Deus. Foi isso que ativou essa curiosidade em Nicodemos. Ele viu que não estava batendo com o que ele lia, e quando Jesus se apresentou pregando, de uma forma totalmente contrária. Então, nós vemos que isso também ocorre. Nós vamos adiantar aqui, porque o tempo é contra nós. Outro exemplo rápido, aqui em Atos, também uma história conhecida, lá de Paulo e Silas presos, né? Temos aqui em Atos, no capítulo 16, né? E o versículo 30. O carcereiro, né? E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário para que eu me salve? Ou, em outras palavras, senhores, o que é necessário para eu alcançar o caminho da salvação? Né? Qual igreja, qual povo eu devo seguir, estar junto? E nós vemos neste capítulo que aqui mostra uma característica também dos discípulos, que a forma com que eles agiram enquanto estavam ali presos, que não estavam sendo tratados bem, eles louvavam e oravam a Deus, demonstrando aí a característica. Aqui, no texto da Pena Inspirada, Atos dos Apóstolos, na página 120, o carcereiro depondo a espada, né, e pedindo luz. Nós sabemos a história, né, que houve um terremoto, né, e o carcereiro acordou, achou que todos tinham fugido. Não vamos adentrar aí nesse... Vamos ao ponto principal, né? Pedindo luz, apressou-se a descer ao calabouço. Queria ver que espécie de homem eram esses que retribuíram com bondade a crueldade que haviam sido tratados. Alcançando o lugar onde estavam os apóstolos, prostrou-se diante deles e pediu perdão. Então, levando-os para o recinto aberto, interrogou: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Então, demonstrando a característica, né, que deve ter a Igreja de Deus. Porque nós sabemos que, através dos séculos, né, uma igreja não usou dessa bondade. Na verdade, perseguia, né, os cristãos, aqueles que queriam fazer a vontade de Deus, né, lançando a fogueira. Todos sabem, né, da história da Igreja Apostólica Romana. Então, irmãos, qual o caminho, qual a verdade? Nós sabemos, não precisamos ter jamais dúvida disso. Sabemos que estamos no caminho correto por seguirmos a palavra de Deus, né? Voltamos lá no Salmos 24, no versículo 4, que aqui diz que aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Então, demonstrando, né? E depois nós temos também o Sermão da Montanha, que demonstra os passos. Então, se a igreja, se nós, como povo, tivermos seguido, não estou dizendo aqui que nós somos perfeitos, né? Isso não. Mas
nós temos que estar em acordo com isso. Uma coisa, irmãos, é quando eu posso estar em erro, e alguém chega para mim e fala, olha, irmão, você está errando neste ponto. E eu disse, olha, e eu confesso, sim, estou errando, estou tentando, né? Isso é uma coisa. Agora, quando você chega para um irmão e diz, olha, você está errando, o irmão diz assim, não, mas eu acho que não é assim. Eu acho que isso não tem problema. Eu acho que o vestuário, a alimentação, isso não. Isso, infelizmente, não mostra conversão, né? Não mostra que está no caminho correto, né? Porque nós temos a luz do Espírito de profecia e sabemos realmente o que fazer. Nós temos o ditado lá em Gálatas, né? O fruto do Espírito, os frutos, né? Do Espírito, o que nós temos que ter, né? Para estar encaixado neste caminho, né? Apocalipse fala do povo de Deus, Apocalipse 14, né? Demonstrando, né? Qual é a igreja, qual o povo. Um versículo muito conhecido dos irmãos, que aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quero fazer a leitura a um texto que eu acho ele maravilhoso, irmãos, que diz assim, eu só não tenho a referência dele aqui, mas depois eu posso arrumar. Eu sei que está na página 350, agora a referência do livro eu não tenho, mas é um texto inspirado, né? Diz que Deus tem uma igreja. Irmãos já devem ter ouvido esse texto. Deus tem uma igreja. Não é uma catedral, nem é a instituição nacional, nem são as várias denominações. Trata-se de um povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali estou no meio deles. Onde Cristo está, mesmo entre uns poucos humildes, eis a igreja de Cristo, pois somente a presença do Santo e do Altíssimo, que habita na eternidade, é de que se pode constituir uma igreja. Nós sabemos, então, que mesmo sendo poucas pessoas, este grupo pequeno, sim, somos a igreja de Deus. Que não adianta ter várias catedrais, várias igrejas, escolas, hospitais, né, milhões de membros e faltar a essência que é a verdade em Cristo. E nós sabemos outra característica da igreja, de qual caminho que nós estamos. Isso é muito importante, que nós como povo nós procuramos o quê? Está aqui em Atos, no capítulo 3, que diz assim: e envie ele a Jesus, que já dantes a vós foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, se estamos numa igreja que procura restaurar tudo aquilo que foi perdido lá no Éden, né? Após a saída do Éden, nós estamos no caminho correto. Irmãos, que Deus possa nos abençoar, que possamos a cada dia estar, assim, procurando essas características, né, no nosso modo de viver, né, que possamos levar essa mensagem maravilhosa a muitas pessoas aí que anseiam em recebê-la, né, é meu desejo e oração no sangue do Senhor Jesus. Amém.